Foi? Foi. Boa noite para todo mundo. A gente vai estudar a Bíblia hoje, mais uma vez. Nós terminamos o assunto da morte e hoje a gente vai falar sobre o céu, né? A gente, a princípio, tem uma busca pelo céu, não é? E a busca por estar com Deus. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre esse assunto. A Bíblia, ela não traz, assim, muitas informações. Então, para você saber muita coisa do céu, então esteja lá. A gente sabe algumas coisas e a gente vai estudar sobre isso, né? Sobre o céu. Assim, trouxe curiosidade, né? Eu gosto de trazer umas curiosidades. E a primeira delas é falando sobre a mitologia grega. O que era o céu para eles, né? O céu para eles era um Deus, um ser divino, né? Que se chamava Céu, que era casado com uma deusa chamada Gaia, né? E esses dois tiveram filhos. E desses filhos que nasceram, aliás, esses filhos que nasceram, todos eles foram rejeitados por Céu, né? E ele rejeitou e escondia essas crianças no seio de Gaia. Gaia era a terra, né? Eles chamam a terra de Gaia. E rejeitava esses filhos. Então um dia Gaia, né, a terra, revoltada, pediu para os filhos armarem contra o pai deles, que é o Céu. E aí todos os filhos rejeitaram, não quiseram armar nada contra o pai, mas o filho mais novo, chamado Cronos, atentou contra o pai dele, né? Ele esperou a noite, que é quando a Gaia se une ao céu, né? A terra se une ao céu. E aí ele pegou uma foice, esse filho chamado Cronos, pegou uma foice e retirou os testículos do pai, jogou esses testículos no mar e o sangue desses testículos geraram um outro ser chamado, vocês vão saber, conhecida, Afrodite, que é a deusa do amor. Loucura, né? Mitologia, gente, coisa doida. Então aí tem assim, uma outra curiosidade, né? Eu peguei aqui pra gente comentar. Por que o céu é azul? Isso aí muitas pessoas, né, já comentaram sobre isso. Eu achei válido a gente falar também. O céu é azul porque os raios solares, quando entram em contato com a atmosfera da Terra, eles... Como é que fala? Tem um evento... Nossa, agora me fugiu a memória, gente, mas eu acho que é espalhamento. Espalhamento é o fenômeno que acontece. Esse raio da cor azulada, ele se espalha nas partículas da atmosfera. Então, por isso que a gente, quando olha o céu, ele é azul. Porque essas partículas entram nesse fenômeno, né, chamado de espalhamento. Entre essas partículas tem o nitrogênio e o oxigênio, mas tem outras partículas também que fazem esse fenômeno acontecer, tá? Bom, mas o que interessa pra gente é o céu bíblico, né? O que a Bíblia chama de céu? A Bíblia se refere ao céu, tanto ao céu que nós vemos aqui, né? Esse céu que está ao alcance dos nossos olhos. A gente vai chamar isso de primeiro céu, que é o céu que a gente está enxergando, né? Tem o céu a nível de universo, que esse a gente não consegue ver, a não ser que seja, né, um satélite filmando e tal. E tem
esse é a gente chama de segundo céu, vamos chamar de terceiro céu, então, que é o céu inalcançável pelo homem, que é o céu onde Jesus está, onde Deus habita, onde os anjos estão e onde o povo de Deus vai passar os 1000 anos. Lembra que a gente estudou dos 1000 anos? É muito importante você entender os 1000 anos para saber, né, do que a gente vai falar agora também. A gente tem um fato aqui que eu vou comentar ele, que é bom você saber sobre os 1000 anos para poder compreender, tá? Então, vamos lá. Então, eu trouxe alguns versículos aqui pra gente estudar sobre eles e a gente vai começar já, tá bom? Então, na sua Bíblia aí, você pode abrir 2 Pedro. Ah, e esquecendo de orar. A gente vai orar antes de ler o primeiro versículo, tá bom? Oremos. Querido bom Pai, muito obrigada, Jesus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Abençoe a todos nós e abençoe esse estudo, que o seu Santo Espírito possa estar conosco, nos orientando e nos mostrando a verdade. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. 2 Pedro 3, verso 13. Deixa eu encontrar aqui, colocar aqui para vocês acompanharem. 2 Pedro 3, verso 13. Aqui diz assim, ó. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Então, uma das informações que esse estudo já vai trazer pra gente de início é a promessa que Deus fez. Ele fez uma promessa pra gente e essa promessa, ele disse o seguinte, que haverão novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça. É um anseio da gente, né? Habitar num lugar onde a justiça vai prevalecer. Nós vivemos em um mundo muito turbulento, muito cheio de injustiça. Muito mesmo cheio de injustiça, né? E injustiça... Eu sempre falo assim que quando acontece uma coisa ruim com alguém bom, isso é injustiça. Porque se acontece uma coisa ruim com alguém que é ruim também, isso não é injustiça, né? Ele tá colhendo o que ele plantou. Mas as coisas ruins acontecem, infelizmente, com pessoas ruins, mas com pessoas boas também, né? Mas a gente vai habitar, a gente anseia por um céu onde vai habitar a justiça. Não vai existir o mal, então não vai ter pessoas, não terão pessoas ruins para serem castigadas, né? Será um lugar onde só existirão pessoas salvas. Não é nem ruim, né? Eu vou falar ruim ou bom, mas pessoas remidas pelo sangue de Cristo. Vamos para o segundo versículo aqui. Então, Apocalipse. Na verdade, eu vou colocar uma figura aqui e eu vou comentar, porque a Bíblia fala da cidade santa. Olha, e aqui que eu quero que você entenda, e eu vou recapitular um pouquinho, rapidão mesmo, o que a gente estudou lá do milênio, né? Então, a gente entendeu lá no estudo do milênio que Jesus, agora, quando Jesus voltar, ele leva os justos, os vivos são transformados e os mortos são ressuscitados em corpos incorruptíveis e glorificados, e eles vão para o céu. Passam 1000 anos lá no céu, ok? E os ímpios não, eles passarão 1000 anos aqui com Satanás, mortos, todos mortos, e Satanás e seus anjos aqui, sem ter ninguém para tentar, por isso que ele vai ser acorrentado, né? Depois que passarem-se esses 1000 anos, que os justos estavam no céu, que reinaram com Cristo esses 1000 anos, Jesus volta novamente. Mas ele volta com a cidade santa, e o povo dentro da cidade santa. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui sobre a cidade santa, né? A gente vai tentar vislumbrar o que a Bíblia traz pra gente de informação sobre essa cidade, tá? Vou colocar pra vocês aqui uma figura. Aqui, ó. Foi uma figura um pouquinho mais semelhante com o que a gente tem na Bíblia aqui, que eu encontrei, tá? Bom,
Não dá pra gente ler esse capítulo todo, mas você fique à vontade depois para ler Apocalipse 21, que é onde está falando sobre essa cidade, tá? Quando Jesus volta com ela, e todos nós, eu espero que todos nós lá dentro dela. Então, essa cidade, ela tem 3 portas de cada lado. Na verdade, eu vou trazer outra informação antes. Ela é quadrangular. Ela tem 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então, é um quadrado. E cada lado dessa cidade tem 3 portas. Essas 3 portas são feitas cada uma por uma pérola só. Nossa, imagina, né? Uma pérola enorme. Também tem em cada lado 12 no total 12 fundamentos distribuídos, né? Por esses 4 lados da cidade. Esses fundamentos são feitos são cravejados, vamos dizer assim, de pedras preciosas. Nesses fundamentos tem o nome dos 12 apóstolos de Cristo. E nessas portas tem o nome das tribos de Israel, que são 12 também, né? E o que mais que a gente tem aqui? Comprimento, né? Eu falei 2.200 quilômetros. Deixa eu ver. Essencialmente é essas informações que trazem aí, tá? Lógico que lá vai falar mais coisas, que lá não tem sol, né? Que não precisa do sol, porque o próprio Deus é o sol e ele habita lá não vai ter noite e tal, né? Nesse capítulo aí traz mais ou menos esse desenrolar da história. Então imagina uma cidade desse tamanho, né? 2.200 quilômetros, ela é enorme. Mas não pense que o céu, né, que o reino de Deus se limita a essa cidade. Não, né? Deus vem com essa cidade, coloca ela aqui na terra, lá vai ser o centro de tudo, né? O trono de Deus vai estar lá, e aí esse capítulo fala que Deus habitará conosco ali, né? O trono de Deus está nessa cidade, do trono dele sai um rio de água viva. Lá também vai estar a árvore da vida, tá? De um lado a outro do rio, que por curiosidade também vou dizer aqui pra você, ela produz 12 frutos durante o ano e as folhas dela servirão para a cura das nações. Então, assim, depois leia, vale a pena você ler esse capítulo 21 aqui, que você vai tentar imaginar, tá? E Deus coloca essa cidade aqui, lógico, mas todo o planeta vai ser renovado e a gente vai ter todo o planeta Terra para morar. Não é só nessa cidade não, tá? Inclusive nessa cidade aqui vai ser o tabernáculo de Deus, né? O tabernáculo de Deus com os homens. Tem pessoas especiais ali trabalhando no serviço de Deus. Então vamos continuar então. Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8 diz o seguinte. Eu vou ler aqui. Verso 8. Porém, o que eu vou ler primeiro, né? Eu tenho que explicar. Eu vou ler aqui quais as pessoas, a Bíblia vai dizer nesses versículos, gente. Tem até uma questão aqui que é meio polêmica, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Mas assim, aqui vai estar dizendo quem não vai entrar nessa cidade, tá? Então, quem não vai entrar? Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. Então, essas pessoas aqui não entrarão na cidade santa e, consequentemente, não entrarão no reino de Deus, tá? Mas a gente vai ler outro versículo, agora o verso, mesmo capítulo, versículo 27. Olha lá.
Versículo 27. Quem mais não vai entrar? Nela jamais entrará qualquer coisa impura. Tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Só entra na cidade quem tem um nome gravado no livro da vida do Cordeiro, tá? Essas outras qualidades de pessoas aí não entrarão. Vamos continuar lendo aqui, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Mais gente aqui que vai ficar de fora. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha lá. Deixa eu ver se o 10 tá aqui, tá. Ó. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, quem mais? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos deixem enganar. Olha aqui, gente. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Olha só a tanto de pessoas, né? Tem uma coisa aqui que me chama bastante atenção, que você vê, a Bíblia tá falando da questão da imoralidade, né? Hoje é muito comum as pessoas fazerem piadas de cunho imoral. E para elas tá tudo bem, é tudo normal. Tem um versículo bíblico que fala assim, que pelas suas palavras serás julgado e pelas suas palavras serás justificado. Então, o que a gente fala é muito poderoso, né? Então, assim, use a sua boca para produzir bênçãos e nunca maldições. Então, fiscalize. O que você fala é importante. Deus se importa com isso, sim. A gente poderia falar de cada um aqui, mas ia demorar demais, tá? Então, a gente vai seguir em frente. Beleza, então... eu já falei aqui, né? Do que... a turma que vai ficar de fora da cidade, aí a gente vai descobrir mais coisa. No versículo agora, Apocalipse 21, verso 4. 21, verso 4. Que vai falar pra mim outras coisas que acontecerão nessa cidade. E lhes enxugará, que é Deus, tá? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Ou algumas versões falam, porque as coisas antigas passaram, né? Então, gente, morte lá não vai existir, né? Nós vamos receber de Deus esse presente que é a vida eterna. Não vai ter mais luto, não vai ter morte, não vai ter luto e dor pela perca de ninguém. Isso já é um presente enorme, né? Isso já é maravilhoso. Então você não quer estar num lugar assim? Que não vai ter morte, não vai ter despedida. Nós não vamos ter fim, a gente não vai morrer. E nem as pessoas que a gente ama. Isso é maravilhoso, né? E fora isso, vai ser um lugar onde habita a justiça. Porque não adianta a gente ser imortal e morar num lugar onde habite a injustiça, né? A morte, onde tenha lamento, onde tenha clamor, né? Viver eternamente num lugar ruim vai falar assim, uma punição terrível, né? Acho que seria as piores. Graças a Deus que nós não somos eternos aqui nesse planeta, porque esse planeta traz muito sofrimento para as pessoas. Mas ainda assim, vivendo nesse planeta, a gente não quer morrer. Então, quem dirá num lugar desse, né? Um lugar perfeito, onde vai habitar a justiça, onde o próprio Deus vai estar. Viver eternamente lá vai ser muito bom. Então, tem coisas que a gente não consegue nem imaginar, né? Vamos agora para o próximo versículo. Aliás, aqui ainda, só que eu vou ler Apocalipse 21. E eu leio verso 27. Peraí.
Ó, eu vou ler aqui o verso 27, que eu não coloquei, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? No verso 27 do mesmo capítulo, Apocalipse 21, fala o seguinte: nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro do Cordeiro. Ah, a gente já leu isso aqui, né? Então tá. Vamos pro próximo aqui, Isaías 35, 5 e 6. Isaías 35, 5 e 6. Tá vendo que a gente tá lendo bastante, né? Aqui não tem muito o que comentar, não. É ler mesmo. Olha o que vai acontecer lá. Agora vamos... A gente falou das coisas ruins, vamos para as bênçãos, né? Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como cervo e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. O que vai acontecer lá? As pessoas serão curadas das suas deficiências, né? Não vai ter ninguém lá deficiente. Todos nós teremos o nosso corpo 100% saudável, né? E agora você imagina, por exemplo, a nossa mente, mesmo um gênio, aqui dizem por aí, eu não sei se isso é verdade, mas o povo fala que um gênio usa aí por volta de 5% do cérebro. Já vi esse dado, né? Então, imagine no céu a gente poder utilizar 100% do nosso cérebro. Vai ser muito bom, né? A gente vai ter uma capacidade extremamente maior do que a gente tem aqui. Vamos continuar aqui em Isaías. Agora a gente vai ler o versículo 9 e 10. Deixa eu colocar aqui. Aqui. 9 e 10 diz assim, ó. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele. E todos quantos o Senhor resgatou voltarão. Então em Sião, né, com hinos de júbilo, duradoura felicidade coroará a sua cabeça. Gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. Tem um versículo que fala, né? Esse aqui está em outra linguagem, né? Às vezes muda um pouquinho. Que no céu o lobo e o cordeiro, o leão e o cordeiro passarão juntos, né? Olha outra coisa maravilhosa, né? Principalmente quem gosta de animais. Lá não vai ter cadeia alimentar. Não tem gato comendo rato, né? O gato não come o rato, ele só mata, mas tudo bem. Não tem a cadeia alimentar que a gente aprende na escola. Isso não vai existir, né? Inclusive, lá não vai ter também boi pra gente matar e comer, não, tá? Então, se você é bem fã, assim, de carne, é bom dar uma repensadinha, assim, tentar diminuir, quem sabe, hein? Se não conseguir, não tem problema não, que ninguém vai deixar de ser salvo por causa disso, tá? Mas lá não tem cadeia alimentar, lá não vai ter bife. Que tal você ir se acostumando hoje com as coisas mais naturais, né? Experimenta, é bom também. Então, o céu vai ter essa paz até entre a criação de Deus, né? Entre o homem e entre a criação de Deus. A natureza toda tem uma harmonia que não necessita de uma cadeia alimentar para que ela sobreviva, né? O mecanismo de sustentabilidade lá da nova terra é outro, né? E é um mecanismo que o próprio Deus comanda. Vai ser maravilhoso, né? Não vai ter contaminação, não vai ter esgoto, não vai ser necessário esgoto. E assim, a gente pode imaginar outras coisas, mas assim, que vão ser maravilhosas. Vamos continuar então. Agora a gente vai para Isaías 65, 21 e 22. Nesse versículo a gente vai ver qual vai ser a nossa atividade, tá? Na nova terra. Porque tem gente que fala assim, eu não quero ir pro céu não, que fica lá só tocando harpa com os anjos. E aí, será? A gente vai pro céu para fazer isso? Só ficar tocando harpa o tempo inteiro?
Deus vai nos dar a capacidade de utilizar a nossa mente 100% para tocar harpa o tempo inteiro? Vamos lá, Isaías 65, a gente vai ler o 21 e 22, tá? Então vamos lá, deixa eu ler aqui. Na minha Bíblia, Isaías 65, 21 e 22. Você já tá vendo aí, né? Ó, a comunidade construirá casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. Alguém pode ler esse versículo e pensar assim, poxa, mas a gente vai ter vida longa como as árvores? Mas as árvores não são eternas. Aqui elas não são, mas lá não vai ter destruição, queimadas, né? Gente matando árvore para construir móvel, não vai ter isso. As árvores lá são eternas e nós seremos também, tá? E lá, então, uma das atividades, né? A Bíblia, igual eu falei, não traz muitos detalhes, mas uma das coisas que a gente vai fazer lá é construir casa. Construir casa, e você vai construir sua própria casa do jeito que você sempre quis, ou do jeito que você quiser lá, imaginar lá. E outra coisa, você vai plantar e vai se alimentar do que a gente planta lá. Então, você não vai precisar procurar um vendedor para comprar, você não precisa ir no mercado, né, ou na feira comprar frutas, verduras e legumes. Lá não tem dinheiro, não tem esse capitalismo, não tem isso, gente. Lá o que a gente vai fazer vai ser pro nosso desfrute, né, pra gente usar. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é isso. O que a Bíblia diz aqui, né, pra gente. Então, vamos continuar? Vamos ler aqui o versículo 25 desse Isaías. Eu acho que eu até comentei já alguma coisa desse aqui. Ó, tá falando aqui dos animais, né? O lobo e o cordeiro se alimentarão. Eu até falei leão, mas não é leão, lobo. Mas foi só um exemplo, né, que Deus colocou aqui pra gente. Que tá querendo dizer que os animais lá vão ser mansos, né? Então vamos lá, o lobo e o cordeiro se alimentarão juntos e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam. Mas pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. Deus está dizendo que ninguém vai praticar o mal lá. Não vai ter maldade. Então você pegar... E olha que ele está falando isso aqui no contexto de um versículo que fala dos animais. Então, não vai ter cadeia alimentar, não vai ter boi pra gente matar pra poder se alimentar dele. E nem um animal se alimentando do outro, não vai ter isso. Os animais não vão oferecer risco pra gente também. Quem nunca sonhou em pegar um leão e abraçar e beijar? Muita gente sonha com isso, né? Tem gente que não, mas tem gente que sim, que gosta muito de animais e tem o sonho de pegar no bicho desse. E aqui nesse planeta, assim, pouquíssimas pessoas realizam esse tipo de sonho, porque são animais selvagens, né? E agressivos e que podem nos causar um dano até fatal. Mas lá no céu não vai ter isso. Lá a gente vai ter acesso a toda a criação de Deus, na sua plenitude. Vamos continuar então. O que mais? Isaías 66, 22 e 23. Aqui tá, esse versículo tá relacionado à adoração, tá? Deixa eu ver se é aqui. Peraí. Não coloquei, gente. Não coloquei 22 e 23. Mas eu vou ler pra vocês aqui, ó. Ó o que fala aqui, ó. 22 e 23. Isaías 66, 22 e 23. Aqui fala assim: assim como novos céus e a nova terra que eu vou criar serão permanentes diante da minha pessoa, afirma
Deus, do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes e o vosso nome. E acontecerá que toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim e adorará a minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, diz a palavra de Deus. Então, a questão da adoração também é presente lá, né? Nós teremos, né, momentos em que a gente vai se reunir para adorar a Deus, né? Cantar louvores a Deus, né? Imagina você ir para um local que o próprio Deus vai ensinar você. A gente não vai precisar arrumar um pregador, né? Não vai precisar de um padre falando na missa, a gente não vai precisar de um intermediário. O próprio Deus vai nos ensinar a respeito dele. Legal, né? Muito legal mesmo. Cantar não, cantar os anjos cantam, a gente vai cantar também, né? E lá todo mundo vai ser afinado, vai ser muito bom. Vamos continuar aqui então. 1 Coríntios 2,9, eu coloquei aqui. A gente vai ler junto aqui. Deixa eu só achar aqui no meu para acompanhar. 1 Coríntios 2,9. 2,9. Isso. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Então, por mais que a gente estude a Bíblia a respeito de como é o céu, a gente nunca vai ter noção de como ele realmente é. Por quê? Porque nunca ninguém viu. Ouvido nenhum jamais ouviu. Não tem como... E mesmo que alguém tivesse visto o céu, você vê, João, ele teve um vislumbre da Cidade Santa. Mas até a descrição dele pra gente, ela acaba sendo pouca, porque não tem como ele expressar em palavras o que ele viu. Então, é isso que Deus está preparado pra gente. Uma surpresa. Uma coisa tão boa que a gente não consegue nem imaginar como é que é lá. Né? Só indo pra saber. Vamos ler agora Mateus 8, verso 11, que vai colocar aqui pra gente pessoas que a gente vai encontrar lá. Mateus 8, verso 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Vocês já viram aí, né? 8, verso 11. Então, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eu coloquei esse versículo aqui só pra gente entender o seguinte também. Desfrutar da presença do outro vai ser muito bom também. Imagine você sentar numa mesa onde estão Abraão, Isaque e Jacó, né? Que foram pessoas tão importantes e tão conhecidas no mundo evangélico. Não sei nem o que eu perguntaria pra eles, mas assim, você vislumbrar, ver o rosto deles, saber como é que eles são, isso vai ser muito bom também, é outra bênção grande. E não só eles, mas a gente vai conhecer Adão, a gente vai conhecer Davi, Daniel, a gente vai conhecer todo mundo que foi salvo, né? Inclusive os que já estão no céu, que a gente estudou aqui nos estudos anteriores, né? Enoque, né? Elias, Moisés, né? Aquela multidão que foi salva, que ressuscitou quando Jesus ressuscitou e que foi para o céu também. Então a gente vai conhecer muita gente. Fora isso, eu coloquei esses aqui, mas imagine você reencontrar também um querido seu que faleceu aqui nesse mundo, né? Pessoas próximas que você ficou muito sentido por perdê-las, né? Esse mundo aqui, a morte traz uma coisa muito ruim, que é a questão de você perder alguém e não conseguir nem se despedir dela, porque a gente não sabe que dia que a morte chega pra gente, né? Lá você vai reencontrar essas pessoas, vai poder viver com elas eternamente e conversar muitas coisas. Então vão ser reencontros muito especiais também que nós vamos ter no céu. Bom, a gente está encerrando, eu vou ler um último versículo aqui, e esse último versículo é um convite. Está lá em Apocalipse 22, verso 17. 22, verso 17. Aqui diz assim:
Ah, eu coloquei até o versículo errado aqui, gente. Eis que vem em breve. Bom, mas é um versículo também interessante, mas eu não ia ler esse daqui, não. Eu ia encerrar com outro. Bom, esse versículo aqui também é muito bom, que tá falando eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia desse livro. Então, Jesus está voltando e ele tem tudo isso para oferecer para você. Se prepare, tá? Bem-aventurado, alegre aquele que atende as palavras da profecia desse livro, que atende as palavras de Deus. Mas eu vou ler o verso 17, 22, 17, que é o que eu queria encerrar com ele, tá bom? Que fala bem assim, ó. O Espírito e a noiva proclamam. Noiva aqui, quando você for ler Apocalipse 21, verso 1, ele explica que noiva é a cidade santa, é a Nova Jerusalém, essa que a gente estudou aqui. Né? A Bíblia chama ela de noiva. E o noivo é quem? É Jesus, tá? Mas a cidade santa, que é a noiva, não é só parede, pedra, é rua de ouro, cidade de ouro, que a cidade toda é de ouro, né? Não é só isso, mas as pessoas que estão lá que compõem a cidade também, né? Então, ó, o Espírito e a noiva proclamam, vem, e todo aquele que ouvir responda, vem, quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Deus está fazendo um convite aqui, Ele está pedindo para você vir. E vir para onde? Vir para Deus. Porque Ele é a porta. Através dele, nós entraremos nessa cidade. Através dele, nós desfrutaremos da eternidade com todas essas coisas que a gente estudou aqui hoje. Deus está fazendo esse pedido hoje. Hoje é o tempo da gente aceitar esse convite, tá? Porque Jesus está perto de voltar. E a gente tem que aceitar esse convite hoje, não é depois que ele volta, porque você já estudou que quando Jesus volta, os ímpios já estão separados dos justos, né? E aí a gente não tem possibilidade mais de arrependimento. Então, hoje é o dia de salvação, né? Isso que Jesus falou quando ele foi na casa de Zaqueu. Hoje entrou salvação na sua casa. Então, se a salvação entrou hoje na sua casa, aceite-a. Tem um outro versículo também que diz bem assim, ó, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixe que Jesus habite na sua vida, porque Ele tem muita coisa boa para te oferecer, que vai muito além das coisas passageiras e cansativas e ruins que tem nesse mundo. Esse mundo tem coisas boas também, porque Deus é misericordioso, mas nada se compara ao que vai ser o céu. Então, deseje o céu todos os dias e venha para Cristo. Aceite Ele mudar a sua vida aqui e lá também. Então tá, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um estudo bem simples, né? A gente só conhecendo mesmo como que era a cidade, tá? E é isso. Semana que vem a gente vai estar junto aqui estudando de novo sobre outro assunto. Então vamos orar pra gente encerrar. Querido e bom Pai, muito obrigada, Jesus, porque construiu moradas, construiu uma cidade, vai nos dar vida eterna, vai nos curar das nossas deficiências, vai nos alimentar com a sua presença todos os dias, no novo céu e na nova terra que o Senhor vai preparar. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós. Nos ajude, Senhor, a entrarmos nessa caminhada e continuarmos contigo até o dia que o Senhor abrir esse céu e retornar para nos levar. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigada aí todo mundo que vai assistir. Deus abençoe você.